Caminho do Verão. A Caminho do Verão é um filme muito adolescente, menina, mas que eu quero pegar um olhar aqui justamente dessas mulheres, que hoje mulheres, mas que ainda guardam este olhar adolescente. Então, é um filme de uma menina que vai passar o verão, é o último verão dela antes de ir para a faculdade com o pai. Um pai que é um menino, que não está pronto para paternar, ele deixa isso muito claro. E eu quero aproveitar e dizer que vai ter spoiler nesse vídeo. Então, se você não assistiu ao filme, sugiro que assista primeiro ao filme e depois volte aqui, porque eu fico transitando entre final, meio para linkar tudo isso. Então, se você não quiser spoiler, assista primeiro o filme e depois vem aqui, que eu vou falar sobre o caminho do verão. A caminho do verão, né? O que que é o verão? O verão é luz, é calor, né? E ela tá nesse lugar buscando essa luz para a vida dela. Ela tem um relacionamento conflituoso com a mãe, uma mãe que tem várias questões também, uma mãe de uma certa forma que se tornou controladora, se tornou uma mãe protetora, mas muito julgadora, competindo um pouco com as escolhas dessa filha, né? Ela é professora e essa filha se sente sufocada e ela pede para passar o verão com o pai. Chega lá, ela se depara que ela tem um bebê recém-nascido, que é o irmãozinho dela, meio irmão, com a madrasta, que ela se dá muito bem. Que é uma coisa também difícil dessa mãe digerir, é essa relação que ela tem com a madrasta. Quando chega lá no lugar do pai, ela vai começar a ter amizades, uma coisa que não era comum para ela quando ela morava com a mãe. Então, quando ela se separa da mãe, é como se ela tivesse autorização, na verdade, para ter intimidade com outras meninas. Então ela começa a fazer amizades verdadeiras, amizades que realmente nutrissem ela. Ela precisou se desvincular. Então quando a gente fala que ela vivia numa simbiose, nessa conexão com a mãe, e ela se desconecta para poder olhar para o mundo sem o olhar da mãe, sem a desaprovação ou aprovação da mãe, ela poder viver as experiências dela a partir dela, sem depender da mãe aprovar, da mãe dizer sim. Muitas mulheres adultas ainda vivem através do olhar do mundo da mãe. Se a mãe não gosta dos homens, ela também não gosta. Se a mãe culpa os homens por alguma coisa, ela também culpa. Se a mãe tem frustrações no relacionamento, ela também vive, porque ela ainda vive o mundo pelos olhos daquela mãe, daquela mulher. Ela não conseguiu desassociar, ela não conseguiu viver rompida com esse olhar. Ela depende dessa nutrição, desse olhar dessa mãe. E essa menina, naquele momento, fala: não, agora eu preciso seguir o meu caminho, saber o que eu quero, quais são as minhas escolhas. E aí ela tá autorizada a ter uma relação com 3 amigas que vão realmente ajudá-la nesse processo. E também ela vai conhecer um rapaz que ela vai se apaixonar e todo mundo. E é lógico, é um filme adolescente, então vai ter essa narrativa dessa relação com este namorado, com esse rapaz que ela conhece. Aí a gente vai pro pai. Nessa relação que o pai tem, é um menino. Da mesma forma que ele não ficou com a mãe dela na relação e assumiu a família, ele também não tem cacife para assumir a outra relação. E assim, gente, tem muitos homens que passam pela vida, tá? Provavelmente, a gente não sabe porque o filme não conta, ele já está vinculado com alguém do clã, então ele não consegue se vincular com ninguém depois disso. Então, ele não consegue se vincular com as mulheres, ele não consegue amadurecer, a sair desse lugar de menino que só quer curtir e aproveitar a vida. Lembrando que essas mulheres buscam por esses homens, para depois culpá-los, para depois falar: tá vendo? Minha mãe avisou, tá vendo? Eu sabia que ia ser assim. Aí ela vai almoçar com essa mãe, e essa mãe fala: ah, é? E como que está seu pai cuidando de um bebê? Ah, meu pai. Ela fala assim: esqueceu que eu conheço o seu pai? Quando ela diminui o pai para essa menina está extremamente incomodada. Quando um homem e uma mulher se separam, porque eu já falei em muitos vídeos, os pais nunca se separam, quem se separa é o homem ou a mulher. Quando esse homem e essa mulher se separam, eles não podem esquecer que os filhos carregam dentro deles parte deste homem e parte dessa mulher. Ou seja, parte do que você mais abomina está no seu filho, porque ele é a parte e é uma porção do pai, assim como é uma porção da mãe. A junção de vocês dois está nos filhos. Então, quando um pai ou uma mãe chama o filho para falar mal do outro, fala parte mal dele, do filho. E esse filho se sente pequeno, ele não se sente suficiente para a relação com esses pais. Então, o que ele faz? Ele tenta se afastar.
porque assim ele não tem que ouvir a mãe falar mal do pai, nem o pai falar mal da mãe, porque ele se sente, uma parte dele fica pequena. Então essa filha foge dessa mãe que sempre fala mal do pai, mas nesse encontro a mãe vai ali, né, para saber como é que tá a relação, diminui também a madrasta, né, lógico que ela é ótima, é lógico que ela é boa, mas esqueceu que eu conheço seu pai e tudo mais, né, então tem isso. E ela também vai para criticar a escolha da filha de ter trabalhando num lugar mais simples, que não foi o que ela planejou para a filha no verão, e também já fala que a filha tá bebendo, a filha não tá, mas enfim, ela vai ali para criticar, para diminuir essa filha. O que que ela quer dizer? Essa parte que fica com seu pai, eu não gosto. Eu gosto da parte que fica comigo. Quando você tá comigo, você tá bem. Quando você tá com seu pai, eu já não gosto. Então é isso que ela quer dizer com essas falas de desaprovação com a filha. Mas essa filha encontra um menino, ela está ferida e ela também encontra uma pessoa ferida. É comum que pessoas feridas busquem outras pessoas feridas para que ambos nutram essa dor juntas, cada um com a sua dor, mas ficam ali retroalimentando essa ferida. Então ela encontrou este menino ferido que sofreu um acidente de carro e o amigo acabou falecendo. E ela tenta, e aí ela tenta salvar esse menino. É comum para as pessoas que têm pais separados, ou que os pais moram juntos, mas precisou salvar a mãe ou o pai, ir para relações querendo também salvar o outro. Então, ela tentou salvar a mãe daquele pai e o pai da mãe. O que ela faz naquela relação? Ela entra como salvadora. Eu vou salvar esse menino, eu vou tirar ele dessa dor, porque assim como eu não pude salvar minha mãe do meu pai, nem meu pai da minha mãe, eu vou salvar você da sua dor. E ela traz para ela como se fosse uma obrigação dela salvar. Só que fica pesado para ela nesse lugar, ela não dá conta, como ela não deu conta de salvar a mãe, ela não deu conta de salvar o pai, ela não vai salvar seus relacionamentos. E existem muitas mulheres que estão numa relação acreditando que cabem a ela salvar o marido da dor dele. Não, aí elas vêm para terapia dizendo: "Não, Eduardo, é que ele tem um problema com a mãe, eu preciso ajudar ele". Ela está nessa salvadora, ela está nesse lugar de salvar o marido, de salvar este homem. E isso pesa para elas. Então, durante essa relação, elas não conseguem manter isso. E é a hora que tem uma hora no filme que ela fala: "Eu não vou te salvar disso". Ela percebe que ela não vai salvar. Quando que ela percebe isso? Quando ela vai conversar com o pai, né? E aí ela tem um envolvimento com esse rapaz, tudo tal. Aí chegamos mais pro final do filme, ela vê que a relação do pai com a madrasta não está bem, que o pai não assume a responsabilidade de ser pai do nenê, como não assumiu com ela. E aí ela encontra esse pai numa cafeteria e aí ela extravasa tudo em cima do pai. Ela vê que o pai é um menino, que o pai de novo está abandonando uma família, que o pai está indo embora novamente, vai deixar uma criança. Por quê? Porque é um menino. E aí ela fala: aqui eu não vou salvar ninguém. Aí ela chega em casa, a madrasta tá mal, ela liga pra mãe pra ajudá-la. E a mãe vem para ajudar a ter uma conversa com a madrasta, para as duas alinharem ali. A madrasta e o pai fazem as pazes. Ela vê que ela não vai conseguir lidar com essas conversas de adulto, que não cabe a ela. Então é a hora que ela também fala pro namorado: olha, eu nunca vou te ajudar nisso, então não vai rolar, tá? Aí ele segue a vida dele e ela dela, até que eles realmente conseguem. Ele vai viver uma vida junto com o que ele sonhava, que era ir para Barcelona, que era viver de bike e tudo mais, e ela vai poder ali realizar os sonhos dela. Então, observem que só é possível as pessoas realizarem os próprios sonhos a partir de si e não salvando os outros. E aí esse filme traz esse enredo e no fim eles ficam namorando à distância, ela vai seguir o caminho dela, ele vai seguir o caminho dele, e ela para de tentar salvar ele quando ela deixa de tentar salvar os pais das próprias dores e pode aí viver esse romance de verão. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se você gostou, já deixa seu joinha aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações e deixa nos comentários se você tem sugestões de filmes, que daí assim que puder assistir, eu vou lançar aqui a análise do filme que você sugerir. Até a próxima análise.